Olá, amigos do canal Indicações de Teologia. Hoje apresentaremos para vocês Fundamentos da Teologia Cristã de Dietrich Rich e Martin Haller, da editora Sinodal com a Faculdade Est. Iniciando a nossa apresentação, a gente já vê logo que ele é brochura, tá? E vem com exatamente 389 páginas. Tá ok? A gente vai ler aqui um pouco do que trata esse livro. Trata-se de um livro que pergunta o que está por trás das metáforas de sua averiguação teológica, escrito para estudantes em preparação à leitura de grandes obras teológicas e não para especialistas acadêmicos. Certamente virá ao encontro também de pessoas interessadas em igrejas e cristianismo para atender imagens bíblicas e perguntas teológicas. Na primeira parte, trata-se da linguagem do sistema semiótico que desenvolveu-se a partir da Bíblia, consolidou-se nas igrejas. São apresentadas as igrejas na ecumene e é mencionada a sua relação com outras religiões. Na segunda parte, são apresentadas numa expectativa preponderante interna as verdades fundamentais do cristianismo. Na terceira parte, são discutidas perguntas e respostas da teologia moderna, ou seja, da teologia posterior ao iluminismo em sua relação com as doutrinas clássicas. E a quarta parte reflete brevemente sobre o que podemos fazer com isso hoje. Lendo a introdução desse livro, nós podemos perceber que ele trata-se de um curso de teologia cristã, mas também que ele vai tentar fazer um relacionamento e uma breve ponte de ecumenismo com outras religiões, com que o cristianismo pode entender sobre outras religiões. A gente vai poder verificar um pouco disso no decorrer do livro e também verificando o seu sumário. Bem, logo aqui na parte da orelha, a gente vê um pouco sobre o professor doutor Dietrich Rich, tá certo? Do PhD e doutor em divindade. Aqui esta é uma edição de 2012, tá? A primeira folha de rosto, aqui já na ficha catalográfica, tá? A gente pode ver que é uma edição de 2012 e verificamos aqui que ela está catalogada como Teologia Sistemática, tá? E vamos conhecer o seu sumário. Começamos o sumário com prefácio, introdução, estrutura, linguagem e utilização deste curso básico, exortações em forma de discurso direto, caso sério e brincadeira. Ainda há algo pré-teológico a considerar antes de começarmos? 1. Da linguagem figurada da Bíblia às doutrinas teológicas. Conteúdos bíblicos, doutrinas, teologia e doutrina eclesiástica não são a mesma coisa. O mundo linguístico judaico e cristão tecido com metáforas. Ecumene das religiões ou ecumene das igrejas. As igrejas da ecumene. O campo da teologia acadêmica. Os grandes temas da igreja em sistemas linguísticos fechados. O cristianismo é uma religião de salvação? A presença de Deus em Jesus, encarnação ou inspiração? Falar de Deus, Trindade. A presença de Deus em Jesus Cristo hoje, Cristologia. A graça é resposta para o pecado?
A presença de Deus junto aos crentes, eclesiologia. Pensar Deus, escolástica. Sentir Deus, mística. Deus fala, a Bíblia é a sua palavra. Medo de Deus existia somente na Idade Média? Terceira parte. Os grandes temas da teologia em sistemas linguísticos abertos na era moderna. Os grandes temas da Igreja aparecem sob nova luz desde o Iluminismo. Existe uma doutrina especificamente cristã do ser humano? Por que a história se tornou um tema central? A teologia da Palavra de Deus no século XX, progresso ou retrocesso? Por que a teologia cristã precisa de uma teologia de Israel? A esperança judaico-cristã é um campo especial da teologia? Em que as filosofias da linguagem e a teoria da ciência ajudam a teologia? Sistema ético provém da filosofia. Agir responsável na sociedade, ética teológica capaz de estabelecer conexão? Temática comum da teologia europeia e da extra-europeia. A questão da verdade na linguagem das metáforas. Verdade, palavras e realidade. Lealdade no fluxo da linguagem. Deus e o mundo intelectual. Metáforas da doxologia. Lista de conceitos teológicos importantes. Bem, já aqui no prefácio a gente já pode fazer até uma comparação com uma tampa de caneta para que vocês possam verificar o tamanho da letra, tá? Eu vou tentar me aproximar. Desculpe. Olha só, o tamanho da letra é um tamanho de letra pequena, tá? Não é muito pequena, mas é um tamanho de letra pequena. Agora vamos conhecer alguns tópicos e subtópicos da parte 1. Da linguagem figurada da Bíblia às doutrinas teológicas. Prefácio à parte 1. Conceitos bíblicos, teologia e doutrina eclesiástica que não são a mesma coisa. Algumas tabelas, como eu disse, esse livro trata-se de um curso de introdução à teologia cristã, mas fazendo um relacionamento um tanto de uma visão ecumênica com outras religiões, até mesmo para apresentações, tá? Aqui o segundo subtópico, que também estava no sumário, o mundo linguístico judaico e cristão tecido com metáforas. Ele tem essas citações e destaque, tá? A realidade virtual de metáforas e símbolos. Esse é um subtópico que não está no sumário, tá? Os tópicos estão todos no sumário. Importante que ele traz boas tabelas, figuras para fazer uma boa relação e correlação de equivalência ao que ele se propõe. Alguns subtópicos aqui. 3 maneiras de conceituar a igreja: faticilidade, fenomenalidade, constituição, figura da árvore da Igreja Mundial e suas limitações, já na parte 2, os grandes temas da Igreja em sistemas linguísticos fechados. Prefácio à parte 2. Somente a perspectiva interna estrita possibilitou a busca do poder extremo pela Igreja. O desmembramento da totalidade da fé cristã em doutrinas individuais.
a estrutura de cada capítulo, a realidade eclesial é mais ampla do que as doutrinas. Aqui, referência à teologia eclesiástica. O cristianismo é uma religião de salvação? O problema: criação boa, mundo mau. O ovo de Colombo, a solução de Marcião. A doutrina da salvação, centralizada em Cristo, da Igreja Antiga, resolveu o problema? B. Soluções do século II. O íntimo de Deus. O que é isso? Como vem como ser humano? Aqui um paralelo entre adocianismo e docetismo. Referências aqui. Aqui toda uma tabela dos pais católicos antigos, antignósticos, apologetas, pais apostólicos. Aqui é sobre o Logos. Outro subtópico: ou realidade existente, uma grande ponte divina que vai da criação até o fim do mundo. Irineu de Lyon. Aqui já na parte 3, os grandes temas da teologia em sistemas linguísticos abertos da era moderna. Prefácio à parte 3. Três revoluções, uma perspectiva externa em esquemas gráficos. Subtópicos: este é o universo medieval de Dante, no qual o espaço é simultaneamente o lugar de Deus ou o lugar de sua atuação. E aqui é a cosmovisão heliocêntrica moderna de que sabe do espaço infinito. Aqui vemos um gráfico de céu, criação da terra, Eva e Adão, patriarcas, Moisés, profetas, cruz de Cristo, Pedro, Paulo, João, hoje, inferno e fim do mundo e juízo. 1. Os grandes temas da Igreja aparecem sobre nova luz desde o Iluminismo. A. O uso público da razão. B. Iluminismo e teologia, caminhos diversos. A redução da racional salva? A favor da dimensão pública da razão. Listen. Alcance e limite da razão. Kant. Immanuel Kant. Iluminismo da sociedade não significa necessariamente iluminismo na igreja e na teologia. Exemplo 1, América do Norte. Exemplo 2, países da igreja ortodoxa. Aqui na quarta parte, a questão da verdade na linguagem das metáforas. Prefácio à quarta parte. Verdade, palavras e realidade. Aquém e além das palavras. Falante, autor, ouvinte, leitor. Uma correlação aqui. Aqui tem exemplos. Teorias da verdade. Oratio oblíqua. O problema da seleção. Que realidade possui a realidade virtual? As sentenças se, então, e as sentenças por quê? A ampulheta e o fluxo da linguagem. Lealdade no fluxo da linguagem. Lealdade manter-se no fluxo da linguagem. O permanentemente importante e o presentemente urgente.
uma vez mais sobre as montanhas de metáforas em meio ao fluxo da linguagem, tipos de recusa, Deus e o mundo espiritual, o espelhamento do mistério de Deus nas metáforas. Deus é espírito. Metáforas da doxologia, o fluxo doxológico da linguagem. E aqui nas últimas páginas 388 e 389, nós vamos encontrar uma lista de conceitos teológicos importantes. Eu vou colocar aqui algumas correntes e dentro de cada corrente vai haver algum dos conceitos teológicos, tá certo? A primeira corrente é a corrente histórica. Aqui nós encontramos pelagianismo, tá? Via moderna, via antiqua. Segunda corrente, escolas filosóficas. Aqui temos aristotelismo, filosofia da natureza, kantianismo, filosofia vitalista, conceitos filosóficos, ser, essência, vontade, metafísica, lógica, dedução, conhecimento, teoria do conhecimento, escolas teológicas, arianismo, origenismo, tomismo, neotomismo, escotismo, ortodoxia protestante, teologia liberal, teologia de mediação, escola de história das religiões, social gospel, socialistas religiosos, teologia dialética. Quinta corrente, designações confessionais, ortodoxo, bizantino, ortodoxo, oriental, católico, romano, da reforma, anglicano, luterano, reformado, calvinista, certo? Conceitos e designações de cunho geral. Aqui são escritos confessionais, luteranos. Encontramos aqui Declaração Teológica de Barmen, Vaticano I e II, Conciliarismo, Conselho Mundial de Igrejas, Sínodo, Doxologia, Doutrina da Trindade, Modalismo, Sabecianismo, Monarquismo, Triteísmo, Apropriatores, Perichoreses, Subordinação, Hipostase, Doutrina Ecumênica, Cristologia, Docetismo, Docético, Adocetismo, Monodioficismo, Alexandrino, Antioqueno, Nestor, Nestoriano, Calcedônia, Cristologia do Logos. Aqui, conceitos, doutrinas protestantes clássicos, Sola Gratia, Solo Christus, Solo Scriptura, Simual Iustus et Peccator, Iustitia Activia Passiva, Imputatio Forense Effectivo, Opus Proporium Alienum, Ética, metaética normativa descritiva, ética formal material, ética autônoma, heteronoma, deontológico, teleontológico, eudonomismo, direito natural, sofisma naturalista, utilitarismo, hedonismo, ética dos bens, ética da consciência, ética dos valores e ética dos deveres. Bem, esta foi a apresentação do livro Fundamentos da Teologia Cristã, da editora Sinodal, em parceria com a Faculdade Est. Tá ok? Agradecemos a vocês que ficaram conosco até aqui. Pedimos a vocês que nos ajudem, se inscrevam em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de nosso canal, compartilhe nossos vídeos, tem sempre alguém precisando conhecer os livros que aqui são apresentados. Deixe seu comentário é muito importante para a gente, precisamos do seu feedback, tá ok? E desde já, fique com Deus.